será que eu devo usar IA para estudar? Ou, assim, como é que é a melhor forma de estudar nessa época de IA? Até redes sociais mesmo, né? Vamos conversar sobre esse tema aí? Oi, se você não me conhece, meu nome é Vitor Osório. Esse aqui é um cafezinho, um vídeo onde eu falo sobre programação, desenvolvimento de software e temas correlatos. E de sexta-feira eu falo, assim, de algo mais subjetivo. Me fizeram uma pergunta ontem se eu devo ou não usar IA para estudar. E hoje eu quero conversar sobre esse tema, mas focado um pouco mais no estudo e menos na IA. Então, vamos lá? Então, vamos começar pensando aqui, né? Qual que é o processo que a gente tem para estudar, né? Eu acho muito interessante, assim, o processo que a gente tem ao estudar, né? Tem algumas coisas que mudou, assim, na forma como essas organizações, vamos botar assim, organizações educacionais funcionam, né? Nos últimos, vou usar aqui 50 anos, né? Que mudou o ponto de vista da pessoa que estuda, né? Eu vou usar esse termo, da pessoa que estuda, né? Porque antigamente a gente tinha o perfil do estudante, né? Agora a gente tem alguém que consome conteúdo, né? E o processo de estudar mudou muito, né? Mas tem uma coisa que não mudou, se você não percebeu nesses últimos 50, eu boto até nos últimos 10 mil anos, que é o nosso cérebro. O processo de estudar é uma coisa que a gente absorve conteúdo. Então, assim, cara, não adianta novas tecnologias virem se elas não estão alinhadas à forma como a gente compreende as coisas e à forma como a gente consegue absorver conteúdo, né? E o processo de estudar antigo, ele era moldado para isso, né? Eu não sei se você teve alguma rotina de estudo, e cara, isso é uma coisa que a gente tem que focar muito no Brasil, principalmente quem trabalha com ensino, quem quer aprender a estudar, é compreender que o Brasil não é um país que tem histórico de estudo, né? A gente tem uma população que era relativamente analfabeta até poucos anos atrás. Muitos da nossa geração foi o primeiro a entrar numa faculdade, né? Assim, a nossa elite não se preocupou em criar faculdades aqui no Brasil até pouco tempo atrás. Então, assim, não era intuito da elite brasileira educar o povo, né? Até hoje eles não querem educar o povo, querem que você fique consumindo coisa idiota aí no YouTube e fique feliz, né? É uma política de pão e circo. Hoje em dia é uma política de pão e circo digital, né? Mas o processo de estudar é um processo que é relativamente penoso, desde o começo, né? Se a gente voltar, sei lá, lá para a antiguidade, né? Quando eu falei disso, uma vez eu usei a ideia das corporações de ofício, né? Da questão de você se tornava um artesão quando você fazia uma obra-prima, então enquanto isso você ficava trabalhando na obra dos outros, né? E isso é meio que até hoje, né? Tipo, você só vai se tornar pleno quando você faz muito. Isso é o processo de estudar. O processo de estudar é um processo de treino, né? E aí eu fico pensando assim, né? Como é que as pessoas estudam? Eu não sei como é que as pessoas estudam hoje. Eu posso falar da forma como eu estudo hoje, né? Eu sou alguém que eu entrei na faculdade em 2002, né? Então, assim, muito do meu processo de estudo, ele é pré-redes sociais, ele é pré-IA, é pré quase tudo que tem aí, né? Então, e é um processo que eu acho relativamente bom, assim. É um processo que funciona para mim, né? Se não funciona, se vai funcionar para vocês, eu não sei, né? Mas eu vou falar como é que ele funciona, né? Então, o processo que eu entendo de estudo é o processo um pouco mais clássico, né? Aquele processo assim de você viu o conteúdo, você vai treinar ele, você vai fazer exercícios, você vai ver como é que ele funciona, né? Aliás, assim, com muito quando eu vou estudar alguma coisa nova, o que eu vou fazer? Eu vou lá, eu leio o que está se propondo ali, né? Eu vejo quais que são os objetivos, e depois eu vou na prática usar aquilo, para ver como é que funciona aquilo. Isso eu tô falando de programação, né? Se há alguma coisa, por exemplo, quando eu estava na faculdade, eu tinha que estudar matemática e física, né? Aí tinha que ser lista de exercício, cara. Você tinha que fazer lista de exercício. Se você não fizesse a lista de exercício, não importa quantas vezes você visse a aula. Não importa, não importa. O seu cérebro não fixa. O seu cérebro só fixa quando a sinapse é feita, né? E hoje em dia isso está muito mais complexo, né? Por quê? Porque a gente vive num momento aqui da era humana, vou chamar assim, momento da era humana. Eu nem sei mais se esse termo é usado, né? Mas assim, vou pegar esse livro aqui, da qual eu li só 2 capítulos, mas o primeiro capítulo é maravilhoso, né? Que é A Era do Capitalismo de Vigilância, né? Eu comprei ele há bastante tempo, eu li 2 capítulos e eu parei por outros motivos, né? Mas eu tava gostando muito.
Mas assim, a gente vive numa era da humanidade onde o motor principal que rege a sociedade hoje é a nossa atenção, né? Então, assim, a nossa atenção ela é dilapidada, né? Por diversas coisas. Assim, tipo, cara, você tá aqui você tô aqui trabalhando, eu abro alguma rede social, aí vai minha atenção para lá. E aí eu vejo uma notícia que vai roubar toda a minha atenção, né? E aí eu vou ter que comentar aquela notícia. Eu estou tão indignado que eu tenho que comentar aquela notícia. Então a gente vê aí que até mesmo se eu estivesse estudando ou trabalhando, o meu processo de qualquer coisa que eu esteja fazendo, ele é roubado por esse ecossistema, que usa esse sistema ou ecossistema, né? Eu prefiro ecossistema porque são diversas fontes atuando ali, né? De coisas funcionando, né? Então, a primeira coisa que eu fico muito preocupado com o processo de estudar moderno, e aí quando eu vou estudar, eu faço isso, né? Eu boto o celular no mute, eu tiro redes sociais, né? Para eu conseguir focar um pouquinho mais, o que eu faço? Eu uso um Pomodoro Timer, né? Se você não sabe o que é um Pomodoro Timer, você pega, procura Pomodoro Timer no Google, e é um timer que vai contar ali tempos de 25 e 5 minutos, acho que é ou 15 ou 25, né? Que aí você organiza o seu estudo ou qualquer coisa que você quer fazer em slots de 25 minutos de foco e 5 minutos de distração. 25 minutos de foco e 5 minutos de distração. E aí, se você tiver um pouco destreinado, e aí eu já vou te dar falar uma coisa importante aqui, né? Que atenção é uma coisa que é um treino. É um treino. Eu tava vendo um vídeo, acho que começo do ano, mais começo do ano, né, de alguém que fala de leitura, né? E aí falou como voltar a ler depois de muito tempo sem ler, né? Não que eu estivesse precisando, acho que foi mais o YouTube que indicou. E a pessoa falou assim que você tem que respeitar o seu potencial de acho que ela usou potencial de atenção, né? O quanto tempo você consegue ficar atento numa atividade. Então, ali, se você quer ter uma rotina de estudo, né? Pega um Pomodoro, vê se o 25 funciona para você. Se não funcionar, reduz pro 15, reduz pro 10, aí faz 10 3, faz alguma coisa menor e depois vai tentando aumentar. Porque atenção também é treino, tá? Atenção também é treino. Mas lembre-se, ó, sempre desligar o celular, tá? Sempre, ó, agora são 8h26 da manhã, né? Sempre desligar o celular. Por que sempre desligar o celular? Isso eu vou te dar uma outra dica aqui, né? Porque o celular é uma coisa que mesmo ele no mute, assim, tira ele da sala, né? Ele rouba a sua atenção, ele rouba a sua capacidade cognitiva. E não sou eu que digo isso, não sou eu que digo isso, é a ciência, né? Tem um estudo lá de 2020 que eu vi uma vez, né? Eu lembro que era na época da pandemia e o meu escritório era diferente, e minha esposa estava vendo uma atualização terapêutica da galera de psiquiatria, né? E aí ela estava vendo uma palestra, ela tava bem interessante, ela me chamou e eu fui ver junto com ela, né? Que era sobre o processo cognitivo e a presença de smartphones, né? Que eles fizeram estudos para ver como é que era a cognição das pessoas com e sem a presença de smartphone, né? Ou com ou sem o uso de smartphone. Era um estudo, sim, alguma coisa desse nível. Eu vou deixar o link aqui para ele. É muito fácil achar esse estudo, porque eu gostei bastante do nome, né? Que é Brain Drain, né? Aí diz, a mera presença de smartphone reduz a sua capacidade cognitiva, né? Então, assim, a própria ciência já diz isso hoje. Já tem estudos que dizem que usar smartphone, e principalmente usar smartphone em excesso, galera, assim. Se você é aquele cara que tá o tempo todo, aquela pessoa que tá o tempo todo no celular, joguinho pra cá, e tá vendo Instagram, não sei o quê, bicho, você quer estudar e você quer ser alguém tem alguém que tenha a capacidade de resolver problemas, que se destaque na sua empresa, desliga isso. Desliga isso. Agora. Agora. Ó, abre a sua rede social, tira as notificações dela. Deixa. Eu mesmo, assim, rede social nenhuma tem notificação no meu celular, né? Tira as notificações dela. Desinstala todas as redes sociais, deixa só uma para você falar com seus amigos, né? E também tira tudo, assim, tipo, limpa, né? Eu lembro lá no comecinho dessa onda de redes sociais, de smartphone, até na época que o Steve Jobs, o famoso Steve Jobs, era vivo, né? Se você não conhece ele, bem-aventurado sois, né? Tipo, não conheceu o Steve Jobs, né? O Steve Jobs é como se fosse um Elon Musk no passado, né? Só que ele era mais inteligente, né?
Eu lembro lá no começo, assim, algumas notícias terem saído que o Steve Jobs proibia os filhos dele de usar celulares, né? E o Steve Jobs, pra quem não sabe, é o criador do iPhone, né? Tipo, então ele sabia do potencial dessa ferramentinha aqui que rouba toda a sua atenção, né? E que a gente está falando sobre estudar, né? Estudar é o ato de você de repetir as coisas até você aprender a fazer aquilo, né? O cérebro, ele é uma parte do nosso corpo que ele funciona como um músculo, assim, galera. Não pense que você vai aprender a fazer alguma coisa só de ver outro fazer. Você vai aprender alguma coisa de você tentar fazer, né? Tentar fazer e ver como funciona, né? Aí você vê que eu não estou falando nada de aqui, eu estou só falando de estudar, né? Por que eu decidi não falar no de IA e deixar isso mais para frente, né? Porque assim, eu não sei como é que as pessoas estão estudando com IA. Sinceramente, eu não sei. E aí, eu tenho alguns receios em relação a isso, né? O primeiro receio é a pessoa usar a IA como um oráculo, né? E é assim, tudo que a IA fala, eu pego e tomo como verdade. Cara, não, assim, a IA não é confiável. LLMs não são confiáveis, né? Então a gente já tem que ter isso aí por base, né? Então, se você quer, dá até para você tentar perguntar para ela, como é que eu faço isso, como é que funciona tal coisa, mas eu recomendaria você, ao contrário, tentar encontrar essas respostas na documentação primeiro. E aí, se você não encontrar na documentação, você vai lá e pergunta daquilo que você está estudando, né? Pergunta, ou tentar achar um texto, né? Sei lá, eu quero estudar engenharia de software. Cara, tem livros aí, vai pesquisar livros, ó. Tem uma biblioteca, né? Que nem eu, assim, tem uma biblioteca aqui, vai comprar livros, né? Eu tô aqui, ó, criando microserviços aqui, que tava cheio de fotinha que meus filhos tinham posto, mas eu tava lendo recentemente, né? Vai tentar exercitar esse bichinho aqui, que quando você está estudando, tudo que você está fazendo no fundo é criando sinapses, né? E para criar sinapses você tem que exercitar aqui. Não adianta você tentar ali de uma maneira. Eu quero estudar da maneira mais fácil. Beleza, você vai estudar da maneira mais fácil. Mas isso você está talvez sacrificando algum potencial ali, né? A não ser que você precise ali de um IA que te fica assim, ó, me explique aí como funciona o Kafka como se eu fosse uma criança de 5 anos de idade. Eu já vi gente fazendo isso, né? Eu já vi gente fazendo isso. É bizarro, né? Mas tem um outro problema também quando a gente usa as LLMs como ferramentas que nos auxiliam em praticamente tudo, né? A gente começa a delegar tarefas que são importantes para as LLMs, né? Tem gente que faz isso, né? Fala assim, LLMs são uma realidade, então beleza, eu não preciso me preocupar com algumas coisas, mas quando você começa a delegar demais, as coisas começam a dificultar para nosso lado, né? Eu lembro um dia que eu estava conversando com uma pessoa, né, no trabalho, e eu pensei, falei para o cara, abre tal arquivo, né? E a pessoa não sabia mais nem como abrir o arquivo na ideia dele. Eu falei assim, cara, peraí, você não sabe como abrir um arquivo? Porra, aí eu pedi para ele, abre teu arquivo. Ele abriu o chat do cursor e falou assim, onde está o arquivo tal? Eu falei, porra. Falei, cara, desculpa. Aí nessa hora eu falei assim: olha, desculpa, se você quer fazer isso, eu te ensino, cara. Eu te ensino, né? Ctrl P tal coisa. Eu te ensino de tal arquivo, né? Mas você tem. Mas o que acontece? Você depende muito daquela ferramenta, quando você delega atividade para os outros, né? Se você não é um expert naquilo, você vai deixando de ter contato com ele. E quando você deixa de ter contato com ele, você vai perdendo a habilidade de fazer aquilo, né? Você vai perdendo a habilidade de trabalhar com aquilo. Então, se é alguma coisa do seu dia a dia, cara, se é ler e escrever código, não delegue 100% para LLM. Mantenha-se fazendo aquilo dali por um tempo, né? E a outra forma assim, que eu penso de estudar são pessoas que dependem totalmente da LLM. Eu quero escrever código, então vou só pedir para a LLM fazer o tal do vibe coding ali. Ali você não está aprendendo. Ali você não está aprendendo, né? Aliás, eu tenho visto. Eu já usei LLMs para desenvolver algumas vezes, né? E quando eu uso para desenvolver, eu acho um processo que ele pode ser mais fácil para mim, né? Porque ali eu fico só pedindo e voltando, mas ele fica mais trabalhoso no futuro. Por quê? Por que ele fica mais trabalhoso no futuro? Porque eu não sei a estrutura do que está sendo feito, né? Muitas vezes eu não tenho habilidade com a estrutura do que está sendo feito. Então, por exemplo, eu já fiz features gigantescas, né? Onde eu planejei, eu escrevi, eu projetei, eu fui lá e escrevi, e aí quando eu precisava mudar alguma coisa,
eu ia direto no ponto que tava aquela coisa, porque eu sabia onde acontecia tal coisa. Então, por exemplo, deu um bug e tal, eu sabia exatamente onde estava, né? E aí eu ia naquele ponto e consertava, ia ajustando tudo. Quando é com LLM e eu projeto aquilo, eu executo aquilo, eu jogo, começo a fazer os testes, e aí eu preciso consertar. Quando eu peço para a LLM consertar algumas coisas, ela não consegue, ela se perde, porque ela se perde muito quando o código é muito grande, né? E o bug é muito subjetivo, tipo, uma vez eu vi um bug lá que eu tava fazendo um negócio, e era tipo, não tá tendo um problema de sincronia aqui, eu descrevi pra ela o problema que tava tendo, ela não sabia consertar, né? E eu tive que entrar no código, compreender o que ela tinha feito, alterar aquilo, e isso demandou muito tempo, né? Muito tempo, porque primeiro eu tive que construir um modelo mental do que tava ali, né? Aí eu sempre, quando eu tô estudando, assim, principalmente tecnologias, né? Eu gosto de construir um modelo mental de como as coisas funcionam, né? Um modelar na minha cabeça. Cara, isso aqui funciona assim, né? Então, ó, aliás, quem viu meus vídeos de Kafka semana passada, né? Vê que ali eu sempre construí um modelo mental de, eu tenho duas threads, essas threads funcionam assim, né? Eu acabo construindo esses modelos mentais, tanto para eu entender, né? Eu explicar para mim mesmo, e depois para eu conseguir compreender o que está acontecendo, né? Porque a gente tem que compreender o que está acontecendo, né? E quando a gente delega 100% para a LLM, a gente não compreende o que está acontecendo porque a gente não participou daquele processo, né? Aquilo ali vira uma caixa preta, onde eu peço para a LLM, ela atua ali dentro e ela, cara, sinceramente, assim, ela não tem uma capacidade tão boa de desenvolvimento. E tanto que. E tem um outro problema também, isso eu sempre falo aqui, né? Eu sempre falo assim que o Guia dos Mochileiros das Galáxias, né, um livro clássico da literatura de ficção científica, né, deu a resposta há muito tempo atrás, né, que a gente não consegue, por mais que a gente tenha o melhor computador, o melhor pensador, né, da história das civilizações, se a gente não tiver boas perguntas, a gente não consegue boas respostas, né? Então, para a gente consertar os problemas de sistemas complexos, a gente tem que entender, mesmo que a gente use LLM, a gente tem que entender e perguntar para a LLM, pedir para a LLM fazer exatamente aquilo que precisa ser feito. E para isso a gente tem que conhecer internamente, né? Então, eu sou muito reticente dessa ideia de delegar para as LLMs o nosso pensamento. Por quê? Porque a gente não aprende, né? E depois que torna mais difícil o nosso trabalho. Sinceramente, torna mais difícil o nosso trabalho. E aí, se você tem medo de ser substituído, né? Você não vai ser substituído por alguém que usa uma LLM e nem vai ser substituído por alguém que saiba usar uma LLM. Mas você vai saber substituir, você vai ser substituído por alguém que compreende o sistema que está do outro lado e sabe, talvez, perguntar para a LLM ou sabe mesmo consertar o sistema do outro lado. Porque tudo que você precisa é consertar o sistema do outro lado, né? Teve um dia que eu achei muito engraçado, assim, tava tendo um bug de produção, né? E tava o meu chefe, o meu diretor ali batendo cabeça com ele, falando. E aí eles do nada me chamaram, entra numa call aqui, né? E eles me explicaram por 2 minutos o que tava acontecendo. Eu falei assim, não, o problema é aqui, ó. É isso aqui tá acontecendo assim, isso aqui, sei o quê. Muda esse parâmetro aqui que vai dar tudo certo, né? E aí eles falaram assim, tá vendo? O meu diretor falou, tá vendo? O Vitor é mais rápido do que ele LLM. Sim, porque eu sei o que tá acontecendo. Eu entendo, eu criei esses modelos mentais, eu sei o que tá acontecendo ali dentro, né? O que é até engraçado, porque o meu diretor vive reclamando ali que eu uso pouco LLM, né? Até, aliás, eu uso bastante para escrever documentação, né? Eu quero escrever documentação, eu vou usar, porque eu tenho que usar, né? Aí se você, você é crítico, você quem você usa, sim, eu tenho que usar, né? Tipo, as empresas elas estão exigindo dos funcionários que eles usam, então eu tenho que usar. Então eu não vou me penalizar por, tipo, tá pago, tá contratado, né? Eu vou ser avaliado pelo meu uso ou não, né? Então eu tenho que usar, né? Posso depois justificar, olha, tipo, eu uso muitos, eu não acho ela tão válida e tá penalizando ali o fluxo de desenvolvimento, né? Mas voltando aqui à questão do estudo, né? Então, como eu estava falando, assim, estudo, ele é prática, ele é exercício, né? Então, se você quer estudar, você tem que exercitar, né? Eu estava até pensando esses dias, né, em talvez falar sobre matemática e computação, né? Uma das dúvidas sempre pertinentes é assim, cara, eu preciso saber matemática quando eu quero, para ser um desenvolvedor, né? E aí eu comecei a pensar nisso depois de um problema dentro da empresa, né, que a gente teve ali. Mas depois eu vi também alguém perguntando isso talvez no Blue Sky, não lembro agora onde, né, ou em algum vídeo. E aí eu lembrei de como funciona a matemática, né, porque assim, você estudou matemática na escola, eu estudei matemática na escola, eu estudei matemática na universidade, né,
E o que é interessante é que como o ensino da matemática evoluiu, porque a gente está chegando num ponto, né, que existem calculadoras para computação, né? Então, se eu pedir um código, ele vai ter, né? Se eu pedir para fazer uma soma de 2 mais 2, eu não preciso mais ir ali na mão e fazer aquela soma, né? Eu posso usar uma calculadora, né? Na computação a gente tá chegando a alguma parecida. Se eu, eu quero que lê um JSON aqui fazer. Cara, é um código chato pra caralho. Lê um JSON. Não, eu quero transformar uma estrutura tal. Eu lembro uma vez que eu fiz uma funcionalidade, cara, que era uma funcionalidade que basicamente era um ETL, né? E o ETL tinha umas regras de negócio muito bem estabelecidas, né? Lá. E aí, assim, eu ia basicamente ler uma tabela, pegar, mudar uma estrutura dessa tabela e salvar em outra tabela. Era basicamente isso, só que tinha um monte de tabela, né? Assim, se tivesse naquela época uma LLM, seria muito fácil. Assim, ó, pega essa estrutura aqui e refaz. Depois eu ia ler no código e ver como é que tá. Porque não tem nenhuma complexidade ali, né? Não tem nenhuma complexidade ali. Mas, né, se fosse alguma coisa mais complexa, por exemplo, eu tenho alguns códigos, eu trabalho muito com esquemas de JSON e Avro, né? Que são formas de definir objetos, né? E aí, às vezes, a gente tem que validar esquema. E quando a gente vai validar esquema, a gente tem algumas estruturas em árvores, né? Por exemplo, uma das requisições que eu tive, né? Por exemplo, eu tenho um esquema aqui, eu vou criar esse esquema. E aí eu tenho que criar alguns subesquemas dentro dele, né? E aí, quando eu vou criar alguns subesquemas, eu tenho que dar nome para esse. Mas antes de dar nome, eu tenho que achar se, opa, esse cara já existe nessa árvore aqui, então faço uma busca na árvore, volto, verifico, não, já existe. Então, eu não preciso criar aquele esquema, não posso criar com aquele nome, né? Se já existe aquela estrutura, eu reuso. Se já existe uma com o mesmo nome, eu tenho que adicionar um sufixo ali, né? Então, eu tinha que fazer muito algoritmo de árvore, né? E algoritmo de árvore é uma coisa que a gente estuda lá na faculdade, pelo menos eu estudei na faculdade, né, de desenvolvimento de engenharia de computação, né? Na segunda disciplina é estrutura de dados, se não me engano, né? Estrutura de dados estudou algoritmos de árvore, a gente faz busca, eu nem lembro, assim, com uma busca que você primeiro em largura ou primeiro em profundidade, né? Eu nem lembro os termos, mas assim, eu sei hoje como usar esse tipo de busca, né? E eu uso ele bastante, cara. Eu faço ali muitas buscas por esquema, tento ver se, essa estrutura que já existe dentro desse objeto, né? Aliás, para quem não sabe, até a IA clássica, e eu uso bastante a IA clássica, né? É muito busca em árvore, né? Para quem não sabe, né? Você tem ali, você gera um modelo, aí você gera as probabilidades de movimentação daquele modelo, e depois você busca qual que é a forma que você tem mais ganho naquele modelo, né? Eu já usei isso aqui até no trabalho, né? Eu não lembro agora onde, mas eu lembro que quando eu fiz minha especialização em IA, eu usei isso aí no trabalho, eu usei tipo, preciso gerar uma configuração ótima para tal coisa. Beleza, eu vou gerar isso aqui, gerei um modelo, vou fazer defino uma heurística e vou lá fazer busca em árvore para achar aquela heurística, né? Encontrei uma forma de usar aquilo em um contexto diferente, né? Aliás, quando você estuda e compreende os pressupostos do que você está estudando, você consegue usar aquilo que você está estudando em contextos diferentes. Isso é uma das melhores capacidades que eu vejo quando a gente estuda bem, né? Quando a gente compreende realmente aquilo, né? Porque tem essa outra forma de estudar, né? Uma forma. E aí o brasileiro gosta muito disso, né? De estudar para resolver para resolver questões, né? Eu quero estudar para tipo, cara, os nossos processos seletivos de empresa são feitos assim, né? Você treina para fazer um processo seletivo de empresa, que o processo seletivo de empresa é sempre igual, né? Eu sou muito ruim de passar em processo seletivo de empresa, porque eu não treino, eu não tô nem em processo seletivo de empresa, eu não tô treinando para fazer processo seletivo de empresa. Aí o cara quer fazer pergunta que sabe a resposta, faz, bicho. Eu lembro do último que eu fiz, assim, né? Que eu cheguei numa entrevista técnica, né? O cara queria que eu explicasse algumas coisas de banco de dados. Aí eu olhei assim e falei, cara, eu não tô trabalhando com banco de dados há 7 anos, isso tá no meu currículo. Eu comecei a carregar sobre isso. Eu não vou ficar respondendo perguntinha de banco de dados. Isso que eu falei pra ele, desculpa, eu não vou ficar, não vou. Tipo, não sei o que, não sei o que. Eu falei, não vou. Tipo, eu falei pro cara assim, você quer falar sobre o meu dia a dia? Se você quiser falar sobre o meu dia a dia, beleza, eu tô aqui. Agora, assim, ficar falar sobre o seu dia a dia e ver se eu sei responder as suas perguntas, desculpa. Se eu estiver sob essas condições, eu vou saber pesquisar, eu vou saber ter um processo de pesquisar e resolver, né? E aí, obviamente, eu não passei no processo, né? Porque os processos seletivos no Brasil são. No Brasil, não, esse nem era no Brasil, os processos seletivos em tecnologia são muito cagados, cara. São muito. Vou usar uma palavra legal aqui. São muito narcisista, né? A pessoa
quer que alguém saiba exatamente aquilo que ela sabe, né? E aí ela coloca a pessoa e ela tem que resolver. Bicho, enquanto a pessoa tá resolvendo os problemas ali, tá no dia a dia ela fazendo outras coisas, né? E aí a gente, quando vai participar do processo seletivo, a gente tem que decorar os tipos de pergunta que tem para saber responder. Cagado isso, né? Eu não gosto de processo seletivo narcisista. Eu gosto com outro que, assim, eu queria conhecer o outro que queira saber como ele tá trabalhando. E eu já tive um processo que eu trabalhei assim, né? Que, assim, e aí, cara, como é que é o seu dia a dia? Como é que você trabalha? Quais são os problemas que você resolve no dia a dia, né? E esses processos são os que eu passo, né? E é o tipo de empresa que eu gosto também, né? Mas voltando aqui para estudo e questões de LLM, né? Eu acho que consegui falar alguma coisa aí, não sei se consegui dar alguma ideia, né? Então, para mim, assim, estudar é sempre uma questão de exercício, resumo, né? Eu até tinha deixado aqui do lado também para vocês verem, né? Que eu sempre tenho caderninhos, né? Caderninhos onde eu faço resumo, né? Eu faço, assim, caderninhos de decente, né? No caso, esses caderninhos maiores, eu acho que esse aqui tá até vazio, né? Esse aqui não, esse aqui não tá vazio. Ele tem algumas. Ele tem, são tópicos que eu pego quando eu tô fazendo algum curso, esse aqui, né? Então, ele tá um pouco vazio, né? Mas tem um ali que tá bem cheio, que foi os caderninhos que eu usei durante o meu mestrado, né? E aí, como é que eu fazia no meu mestrado? Eu tenho que ler, sei lá, eu botava para mim uma meta de 2 artigos por dia, né? Então eu tinha uma spreadsheet lá, eu quero ler esses artigos aqui, se eu encontrava um novo artigo eu ia botando lá, e aí quando eu ia ler um artigo, eu pegava o meu caderninho, né, um Moleskine, eu tinha comprado um Moleskine, bom, né? Depois eu encontrei esses aqui que são mais baratos e melhores até, né? E aí eu pegava o artigo, quando eu ia começar a ler, eu botava o título dele dentro da. Quando eu decidia ler aquele arquivo, que às vezes eu começava a ler o abstract, eu falei, não vou ler essa merda, não, né? Aí eu botava o título dele na descrição, no início da página, ia tomando tópicos, né? Ia escrevendo tópicos, ia voltando e revisando os tópicos, fazendo diagramas. Então, assim, o processo de leitura só de consumo, ele não é um processo que fixa. O que fixa é quando você pega aquela leitura, você marca algumas coisas, você toma notas, você relaciona textos, né? Isso que vai fazer a fixação. Eu não sei, a galera de humana gosta muito de falar de fichamento. Eu não sei o que é fichamento, talvez se você quiser pesquisar o que é fichamento, o que eles falam por fichamento. Não sei se é esse processo, né? Não fiz o curso de humanas, né? Apesar que eu tive muitas disciplinas de humanas no meu curso, né? A gente tinha algumas disciplinas de tipo economia, administração, né? E são de humanas esses dois, né? Tipo, basicamente a história da economia, né? Dos modelos econômicos, tudo, do crescimento, né? E da administração foi também a história do pensamento administrativo durante o século XX, né? E tive outras disciplinas de humanas também na minha graduação, né? E para ler, era basicamente eu li o texto e aí ia responder, né? Eu não fazia esse tal de fichamento, né? Eu aprendi isso no mestrado mesmo. Eu peguei, que eu sentia a necessidade eu lia os textos e eu falava assim, cara, eu preciso ler de novo. Aí eu li de novo, eu preciso ler de novo. Aí eu decidi, cara, peraí, vou pegar um Moleskine. Aí eu peguei o Moleskine e comecei a tomar notas, né? Porque isso é um processo que me ajuda a fixar, né? E aí, assim, eu vou querer terminar o vídeo aqui, porque já tá quase 28 minutos. Mas assim, eu não vou ter uma resposta para você. Eu tô falando de mim aqui, né? E aí, o que eu digo para você? Para você ter um processo. Tipo, olha, isso funciona ou isso não funciona? Porque estudar por LLM, eu acho que não funciona. Mas vai que pra você funciona. Duvido muito, porque assim, o cérebro humano não vai mudar muito. Vai mudar um pouco de foco de atenção, tudo. Eu acho que você tem que pegar, você tem que entender o que funciona, o que não funciona, testar o que funciona, quais são os processos que funcionam, o que não processo que funciona, se preocupar bastante com a qualidade da sua atenção, porque isso é muito importante. Qual que é a qualidade da sua atenção, né? Você está num ambiente silencioso, você está exposto a notificações, você está... eu gostava muito de ouvir música antigamente, né? Eu ainda ouço bastante música, mas eu ouvia um tipo... eu sempre, sei lá, usava metal, ou MPB, bossa nova, né? Ouvia algumas coisas assim que tinham vocal, né? E aí eu percebi assim que, cara, isso aqui, eu gosto bastante da música, mas ele atrapalha o meu processo de estudo, né? E aí eu fui no Spotify, no YouTube também tem, né? Você procura um reading playlist. Aí você vai ter reading playlist para jazz, para metal, para clássico, né? Eu sempre gosto quando bota dark classic, né? Que aí vai para uma coisa meio bar. E eu gosto bastante de bar, né?
Johann Joseph Bach, né? Eu acho que a música dele, assim, ela dá um foco pra gente. É incrível, né? Ela dá um foco pra gente, né? É uma música que ela estimula muito o cérebro. Aliás, ela tem fórmulas matemáticas dele. Eu morei com um cara que fazia música, né? O Bracho, ele de vez em quando assistia o canal aqui, comentava antigamente, né? Mas ela tem algumas. Ela tem uma recursividade, ela tem umas coisas matemáticas dentro dela, né? E tem uma complexidade que ela é bem interessante. E ela ajuda bastante a gente a compreender ali o que. Quer dizer, a aumentar a nossa qualidade do foco, né? Então, isso é muito importante. A gente tem que aumentar a nossa. Ou uma outra dica que, se você quer algo mais brasileiro, né? Pega as Baquianas de Vila Lobos. É uma playlist ótima para você estudar, né? As Baquianas é um álbum de Vila Lobos. Eu não sei qual que é a relação de Baquianas com Bach, porque assim. Eu sou zero em termos da história de música. História de música clássica eu sou zero, né? Conheço a história do metal, do rock, né? Do blues, principalmente, né? Mas eu faço isso para estudar, né? Então, galera, assim, esse foi meu cafezinho, meia hora eu falando aqui sobre dicas de como estudar, tretas de capitalismo de vigilância, capitalismo de atenção. O que eu quero para você é que você, cara, consiga estudar, né? Eu tô fazendo algumas playlists ultimamente, se vocês não tiverem percebido, né? Que é meio básico, né? Tipo, eu tô falando de Kafka, eu tô falando de Java, né? Tô ensinando coisas muito básicas, né? E de sexta-feira eu tô usando aqui para falar sobre temas aleatórios que me perguntam, né? Então, se você gostou desse vídeo, dá um like, comenta, compartilha. É muito importante você comentar e compartilhar, dar o like, porque aumenta a visibilidade do canal, assim, a visibilidade caiu muito nos últimos tempos, não sei porquê, né? Mas tudo que eu espero também de você é que, cara, curte o fim de semana e bom cafezinho para você. Valeu!